Graça e paz, irmãos. Bom dia para quem vai assistir de manhã, boa tarde, à tarde, boa noite para quem vai assistir à noite. Grande honra e alegria falar mais uma vez aos irmãos. E onde estiver, com família, sozinho, em qualquer dia ou qualquer hora, pare um instante e quero convidar o irmão, a irmã, a orar ao Senhor. Irmãos, não assista essa mensagem, que hoje na verdade vai ser um testemunho, e também outras mensagens, com a seguinte postura. Vamos ver se a mensagem hoje é boa. Ou essa mensagem, nossa, essa foi muito pesada. Ou essa mensagem não é para mim. Eu prefiro a mensagem daquele outro pastor, ele prega melhor. Não, irmãos, nesse momento e também em outros momentos, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele fale ao seu coração, que você se quebrante diante dEle, que você se quebrante na presença dEle. Abra o seu coração e esteja disposto a mudar aquilo que Ele está pedindo para mudar. Então, o desafio é obedeça-o. E hoje eu vou pedir que alguém faça essa oração para nós iniciarmos esse culto. E eu vou pedir para você que está assistindo, ore. Ore agora. Então vamos ter um tempinho antes de nós ouvirmos a palavra, de a gente estar orando ao Senhor. Oremos. Amém. Amém. Quero ler com vocês o texto no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 35, que diz o seguinte: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por favor, irmãos, peço que os irmãos possam ler esse texto desde o versículo 21, para a gente poder entender todo o contexto que esse versículo 35 está sendo descrito. E hoje, na verdade, não vai ser uma mensagem. Quero dar um testemunho de algo que aconteceu recentemente na minha vida, na verdade, há umas 2 semanas atrás. Eu tenho o costume de 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, de fazer o meu retiro particular. E aqui em São Paulo é muito bom porque o Shalom aqui é perto, então a gente tem ido lá para o Shalom. E nesse ano Deus concedeu de a gente ter um tempo maior ali para fazer esse retiro particular. Costumeiramente, a gente fazia de segunda até sexta-feira, porque no sábado e domingo a gente estaria na igreja. Então, dessa vez foi possível a gente fazer de quinta-feira até outra quinta-feira. Então, foi uma semana desse retiro espiritual, desse retiro particular. E eu coloquei como objetivo dessa vez, estabeleci que seria um tempo com Deus, de oração, de jejum, buscando, primeiro, direção de Deus para a minha vida como pai, como esposo, como pastor e para o ministério ao qual a gente está inserido.
segundo objetivo foi buscar a direção de Deus para as questões da família. E o terceiro objetivo foi buscar a direção de Deus para a Igreja do Bosque. Então, nesse testemunho, nesta manhã, eu quero fazer aos irmãos e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração quanto à família, mais especificamente quanto à relação com a esposa. Irmãos, normalmente o ser humano ele tem a tendência forte de sempre olhar primeiro o seu lado e depois o lado dos outros. E às vezes, ou muitas vezes, faz isso para justificar os maus sentimentos, e assim a pessoa ela não vai sentir tão culpada e tão responsável. Então, nesse tempo de retiro, não olhando o outro lado, mas olhando somente o meu, foi difícil, muito difícil, reconhecer e pensar em uma ação para que o Espírito Santo tivesse terreno, para que o Espírito Santo tivesse espaço para trabalhar em meu coração duro e pudesse me curar de algo que o inimigo estava tendo domínio. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos perceber muitas coisas que nós estamos querendo esconder dos outros e até da gente mesmo, para que a gente não enfrente isso de frente. Esse é um dos motivos, irmãos, que nos leva a não ser tratados por Deus, ficando com o coração endurecido. Por isso que não gostamos e não queremos encarar a nós mesmos. E então nós olhamos para os outros, querendo amenizar a nossa culpa. Então, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado, achamos que a culpa maior é sempre dos outros. A gente não consegue olhar, a gente não consegue perceber que com as nossas palavras, muitas vezes, as nossas atitudes, o tempo também produziu coisas ruins na outra pessoa. Mas achamos que não é nossa culpa. Vivia com esse pensamento, irmãos. Era assim, não, foi ela que fez. Não, foi ela que falou. Então Deus me fez lembrar de Adão. E esse texto está lá bem no comecinho, a descrição ali, em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca contra Deus. Olha só, o texto diz que ambos, Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus no jardim, esconderam da presença do Senhor por entre as árvores. E a pergunta de Deus ao homem foi: onde estás? Irmãos, fazer o nosso retiro, se retirar, ajuda a nos perceber onde nós estamos. Olha só qual foi a resposta, se encontra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu, ou seja, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa foi a resposta. Olha só, ele percebeu a sua condição, teve medo e se escondeu. E Deus aperta um pouco mais Adão no versículo 11, então perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha só, irmãos, aí no versículo 12, Adão diz o seguinte: foi a mulher que o Senhor me deu. Aqui eu entendo que até Adão estava culpando a Deus pelo que ele tinha feito.
foi a mulher que o Senhor me deu. Eu fiquei pensando, irmãos, acho que Deus pensou assim: olha só o que aconteceu com a minha melhor criação. Adão poderia ter dito que tinha desobedecido. Deus foi falar com a mulher. O que é que você fez? Disse Deus para a mulher. Ela poderia ter dito que tinha desobedecido, mas ela passou a culpa para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E Deus foi falar com a serpente, e a gente sabe pelo texto que a serpente foi amaldiçoada. Aí eu fiquei pensando, irmãos, o que é que a serpente pensou? Pensei o seguinte: consegui enganar. Consegui levá-los a desobedecer. Consegui levá-los a não reconhecer e não assumir a culpa. Nesse retiro, quando olhei para mim mesmo, percebi, irmãos, o quão egoísta, carnal, e estava muito distante de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Não percebia o que estava fazendo, não percebia o que estava dizendo, porque só olhava para mim mesmo, e que com isso estava machucando, estava entristecendo, desencorajando, magoando o outro lado. Aí, irmãos, eu fui rever as mensagens que preguei sobre perdão. E eu tenho o costume de todas as mensagens que a gente prega, eu escrevo tudo aquilo que eu vou dizer. E eu tenho tudo guardado, está ali no computador, e eu fiz uma busca de todas as mensagens que falam sobre perdão e comecei a pregar para mim mesmo. E ali, irmãos, Deus ministrou, Deus falou ao meu coração e Deus falou sobre perdão divino. E esse perdão é possível, irmãos, quando Cristo verdadeiramente habita em nós. Esse Cristo que habita em nós, Ele é suficientemente poderoso para nos capacitar a perdoar como Cristo nos perdoou. Irmãos, isso aqui eu sabia aqui, na cabeça. Mas ainda não tinha experimentado isso. Irmãos, pela nossa força carnal, pela nossa formação cultural, nós nunca vamos conseguir perdoar como Cristo pede que a gente perdoe. Mas, irmãos, o Cristo, o divino, que habita em mim, Ele me capacita a fazer o que eu não consigo fazer. Então, eu me entreguei totalmente a Ele e eu resolvi, vou pedir perdão quando voltar. Resolvi obedecer. Isso foi muito forte no meu coração. Aí chegou na quinta-feira, eu saí de lá depois à tarde, cheguei aqui bem à tardezinha, e aí foi ficando. Irmãos, não foi fácil. Há uma grande luta entre o que Deus quer e o que eu quero. Mesmo decidindo, mesmo resolvido a obedecer, não é tão simples como eu pensava. Grande luta dentro de mim. E às vezes, irmãos, a gente dá aquela desculpa achando que é por causa da nossa formação, culpando muitas vezes até a nossa cultura. E sabe o que acontece, irmãos? Os princípios da palavra de Deus ficam sem efeito nas nossas vidas. Então, diante disso, eu percebi, tinha que matar o eu. Aí, no sábado, significa o quê? Que depois de 10 dias, de madrugada,
irmãos, madrugada, 3 horas da manhã, com a ajuda do Espírito Santo, fiz o que tinha proposto a fazer. E essa palavra aqui no livro de Mateus falou muito forte ao meu coração, quando fala desse credor incompassivo, que o rei perdoou uma grande dívida. E esse que foi perdoado dessa grande dívida não conseguiu perdoar uma dívida de um outro que era bem menor. E aí, diante disso, a maneira como esse que foi perdoado de uma grande dívida não conseguiu perdoar aquela pequena dívida, ele foi diante desse rei, e no final dessa parábola, esse texto sai assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o desafio é essa questão que vem aqui de dentro, né, do nosso íntimo. Então, eu quero realmente louvar a Deus por essa libertação. Quero louvar a Deus pela capacitação do Espírito Santo e por aprender, mais uma vez, a depender dessa ação do Espírito Santo. Então eu quero deixar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Amém. Era isso que eu queria repartir com os irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar. Se o Espírito Santo pode usar esse testemunho para encorajar o seu coração, Deus seja louvado. Isso. Amém, irmãos. Ok. Nesse momento nós vamos nos preparar para participar da ceia. Então, enquanto nos preparamos, os irmãos aí preparam os elementos, eu gostaria de ler o texto no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 até o 20. Ok? Será que todos já estão preparados aí? Então vamos ler. Permita-me ler Lucas 22, capítulo 22, versículos 14 até o versículo 20. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de nós. Nesse texto e no texto de Coríntios, Paulo orienta a igreja que nós façamos e tenhamos esse momento da ceia do Senhor em memória do Senhor. E nós somos desafiados a examinarmos a nós mesmos antes de comer o pão e beber o cálice. Então, irmãos, antes de nós comermos o pão e beber do cálice, vamos ter um momento na presença do Senhor, vamos examinar a nós mesmos e assim nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Amém, irmãos? Tem aí um momento aí para você estar orando e logo em seguida, esse tempo, nós já vamos ministrar, né, a ceia para a gente tomar e comer o pão. Nosso Deus e nosso Pai,
nós queremos apresentar a Ti toda a nossa gratidão. Obrigado, a graça do Senhor derramada abundantemente sobre nós. Obrigado, a Tua misericórdia que é renovada a cada dia, o qual, por causa dela, a gente não é consumido. Obrigado, Senhor, que mesmo diante das nossas falhas, o Senhor ainda estende a sua mão para nos curar, para nos redimir. Muito obrigado, Deus. E nesse momento que nós vamos participar da ceia, nós queremos com gratidão, com louvor, agradecer o sacrifício que foi feito lá na cruz, o sofrimento que foi ali para o Senhor Jesus, morrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Oh Deus, muito obrigado. É com gratidão, é com alegria que nós participamos como corpo de Cristo desse momento tão importante, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, irmãos, vamos todos comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos todos tomar em nome de Jesus. Amém, irmãos. Mais uma vez, vamos orar. E logo após a oração, nós vamos receber a bênção apostólica. Obrigado, Senhor Jesus. Mesmo diante dessa pandemia, onde já há um bom tempo nós não conseguimos nos reunir presencialmente, mas a nossa gratidão, porque, ó Deus, os meios de comunicação favorece, facilita, e nós podemos estar recebendo a Tua palavra. Obrigado, Deus. E também obrigado por, nesse momento, como corpo de Cristo, nós, cada um no seu lugar, na sua casa, podemos também participar dessa ceia. Ó Deus, estende a Tua mão e continua a fortalecer cada irmão, cada irmã, onde estiver. Tua mão de graça, Tua mão de misericórdia esteja cobrindo cada vida, fortalecendo a fé, dando forças para caminhar firme na Tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos. No nome de Jesus, amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo, seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe. Bom ânimo a todos. Muito obrigado.